Senhor presidente, colegas deputados, deputado Júnior Mock, deputado Onevan, juntamente com a bancada do PT, que continua na sessão, deputado Cabalmi, deputado João Grandão e deputado Pedro Kemp. Na verdade, eu quero apenas também colocar alguns ingredientes nessa abordagem que já muito bem feita pelos deputados Pedro Kemp e João Grandão, sobre as atividades do último dia 28 de abril, a greve geral que aconteceu no nosso país, e a situação que se encontra política de instabilidade total política no nosso país, em função principalmente dessas propostas de reforma, tanto a trabalhista quanto a previdenciária, que tramita no Congresso Nacional. E eu queria, senhor presidente, abordar aqui também aquilo que foi já dito na fala do deputado Pedro Kemp, com relação ao papel da imprensa, da grande mídia principalmente, na cobertura desses atos. E vou mais além. Na cobertura fica explícita a posição parcial, a posição por parte de uma grande parte da grande mídia do nosso país e no nosso estado também, a posição injusta, uma posição que não ajuda o Brasil nesse momento, pelo contrário, compromete e aprofunda mais ainda as relações políticas e sociais que já estão deterioradas no nosso país. E é muito ruim isso. É muito ruim porque, nesse momento, tudo que nós não precisamos é disso. Porque querer tapar o sol com a peneira hoje é praticamente impossível, em função, principalmente, da democratização que trouxe nas relações de comunicação a internet. Não adianta o grande canal de televisão não mostrar as imagens, o vídeo, as fotografias da grande manifestação que aconteceu no nosso país. A greve, que teve uma adesão brutal, que não apareceu no horário nobre do grande jornal, mas apareceu nas redes sociais, apareceu no vídeo que foi compartilhado, apareceu na foto que foi compartilhado, mais ainda, apareceu com comentário, mais ainda. Na medida que isso acontece, vai expondo os barões da mídia a sua parcialidade com relação à tratativa dessas questões. Aonde não existe uma mídia que tem consciência do seu papel social, que tem responsabilidade, vocês podem perceber no mundo inteiro, quanto mais atrasada a mídia, mais atrasado é o lugar onde ela está. Porque as duas coisas aí, elas se completam. Uma sociedade limitada do ponto de vista da sua consciência política, ela admite uma mídia parcial, e uma mídia parcial, ela se interessa em cada vez mais tentar manipular a opinião, principalmente da onde existe uma pouca cultura de democracia. Então é muito ruim a gente assistir a tudo isso e ver que o Estado brasileiro é totalmente refém desse tipo de postura. Hoje, nós temos um braço do judiciário cometendo desmandos no nosso país, em nome do combate à corrupção, mas com o apoio popular, sustentado pela mídia, que tem o interesse de que isso funcione no nosso país. E a maioria das pessoas, às vezes, não consegue se aprofundar nessa reflexão. Não, eu vou apoiar porque está combatendo a corrupção. Lógico que tem que combater a corrupção. Mas
sobre a égide do combate à corrupção, você não pode aprofundar a crise ou cometer desmandos, desmantelar um país, a sua estrutura trabalhista, a sua estrutura previdenciária, as políticas de Estado. E isso tudo está acontecendo no nosso país. E o papel dessa mídia, que tem essa parcialidade toda, esse papel, aliás, é determinante para explicar tudo o que está acontecendo no nosso país. Isso é muito triste, é muito ruim. A quem interessa o desmonte de políticas públicas como o fim da Previdência? A grande mídia defende. Lá na frente, se der alguma coisa errada, ela mostra que ela defendeu, mas nem tanto, ou ela esconde que defendeu. Ela sempre se comporta assim. Hoje tem alguns canais de televisão que, quando se relatam, quando se referem, por exemplo, ao golpe lá de 1964, parece que eles eram contra o golpe. Eles fazem até novelas, seriados, mostrando, né, que a ditadura abusou, que teve gente que morreu, que teve gente que foi perseguida. Mas vai lá atrás, em 1964, e vê qual era a posição desses canais de televisão. Eles aprovaram, eles sustentaram, eles defenderam, eles apoiaram o golpe de 64 e todos os desmandos que foram feitos no nosso país, e estão apoiando agora novamente. Tudo isso na luta de classes, na luta social que impera, não no Brasil, no mundo inteiro, mas que tem um objetivo muito forte: suprimir direitos. Tem muita gente que acha que essa reforma previdenciária ela é necessária, porque precisa trabalhar mais. O brasileiro está aposentando muito cedo, aumentou a expectativa de vida, precisa cortar direitos, o empresariado não aguenta mais pagar tanto direito. Mas não se questiona, por exemplo, o quanto que o empresariado concentra de renda e não distribui. E a Previdência, aliás, a Seguridade Social no Brasil, é uma forma de você distribuir renda. É uma forma de você praticar justiça social. Vossa Excelência disporá de 3 minutos. Que o governo tem que fazer. Quem faz isso não é a sociedade voluntariamente, é governo que faz, mas governo que tenha compromisso com avanços, como que nós vínhamos conquistando no Brasil durante os últimos tempos, importantíssimos. Nós fizemos aqui, nessa casa, debate, no Congresso Nacional tramita a PEC, para redução da carga, da jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas, um projeto de 1995, que foi apresentado no Congresso Nacional, e agora que ele não passa mesmo, porque hoje está se discutindo o aumento da carga, a livre negociação, a redução de salário, a redução de direitos. A lei que protegeu as empregadas domésticas é de 2014, a de 3 anos atrás, que estendeu para as empregadas domésticas direitos que elas não tiveram desde a Constituição de 1988, como aposentadoria, fundo de garantia, indenização, uma série de direitos que elas não tinham, foram conquistados agora há 3 anos atrás. Talvez tenha sido isso, deputado Cabalmi, a gota d'água para que o grande empresariado, para que os banqueiros, para que os conservadores desse Congresso Nacional, para que esse braço do judiciário que manipula e julga injustamente, e para que os barões da mídia se reunissem e patrocinassem toda essa instabilidade jurídico, política, econômica que acontece no nosso país hoje. E é contra tudo isso, é com a consciência sobre essas questões que as pessoas foram para a rua dia 28. É sabedor que isso tudo tem um impacto direto, violento na vida de cada um de nós, e sabendo disso, se posicionando contrariamente, que fomos para as ruas,
que essa cidade de Campo Grande teve mais de 70 mil pessoas nas ruas na sexta-feira, que posteriormente nós colocamos mais de 1.500 pessoas aqui dentro para fazer uma audiência pública, e esse debate durante o dia inteiro aconteceu em praticamente todas as cidades do nosso país. Aqui no Mato Grosso do Sul, que tem 79 municípios, municípios pequenos, todos tiveram atos, municípios de 15, de 20 mil habitantes, todos tiveram atos contrários à reforma da Previdência e à reforma trabalhista e à adesão maciça da greve. Mas, senhor presidente, para terminar, a gente, assustadoramente, ainda houve algumas coisas, algumas pérolas, como, por exemplo, algumas pessoas dizendo, mas, pô, olha, eu não sou contrário à manifestação, mas por que ela não foi feita num domingo? Por que a greve não foi feita num domingo? Esse pessoal precisa voltar para a escola, precisa estudar a história das relações trabalhistas no nosso país, para entender o que é greve. Greve é para manifestar mesmo, tem que ser num dia de trabalho mesmo, para poder mostrar a contrariedade. No dia de domingo? Então, assustadoramente, nós estamos ouvindo essas pérolas ainda, essas coisas, que não entendem a relação que tem um movimento como esse, com a resistência à permanência de direitos tão duramente conquistados por todos nós ao longo dos últimos tempos. Graças a Deus, o movimento paredista deu o seu recado. A greve foi um sucesso, a audiência pública foi um sucesso, o recado está dado. Espero que esse Congresso caia a ficha, porque essa semana, o que está em discussão com as lideranças sindicais no Brasil, não é mais um dia de greve, já é uma semana de greve, e é tomar Brasília, por exemplo. Nesse momento, as lideranças sindicais do nosso país discutem isso. E tomar Brasília não significa apenas ir para Brasília. Tomar Brasília significa ir para dentro do Congresso Nacional e cobrar dos deputados e senadores que tenham uma postura que corresponda à vontade da maioria dos brasileiros. E a vontade da maioria dos brasileiros é contrária à reforma da Previdência e à reforma trabalhista.